Como que a gente planeja o ambiente virtual de aprendizagem? Então, vocês já perceberam, já postaram lá no glossário qual é a diferença entre educação remota e ensino à distância, né? Nós estamos na educação remota, porque nosso curso não foi pensado para ser à distância, mas precisamos aprender a fazer isso. E parte disso é o ambiente, né? Não dá para ser esse ambiente de educação remota, né? O professor aparece no primeiro dia, faz a abertura da disciplina, dá o livro-texto para o aluno, fala, então agora vocês vão atravessar um deserto e quando precisar, orem para eu aparecer. Né? Então, esse é o modelo que a gente não quer seguir, né? Que o professor ele só entrega um texto, um material de estudo e depois ele não aparece mais. Ele deixa o aluno cumprir uma tarefa árdua sem estar próximo dele, tá bom? Essas coisas não são novas, todos nós crescemos vendo essas coisas no gibi, na revista, né? Alguns de nós até fizemos esses cursos que vinham em fita cassete, receber a apostila pelo correio. Tem as versões mais modernas que aparecem pela televisão, telecurso, né? Quem nunca viu um programa desse? O fato é que há então um espectro, né, que vai de um extremo, que são as atividades totalmente presenciais, né, cara a cara, e no outro extremo desse espectro estão as atividades totalmente à distância. Online é uma coisa mais recente, né? Mostrei para vocês os exemplos que eram totalmente à distância. Mas no meio do caminho, a gente tem coisas interessantíssimas, né? Que são agrupadas nesse grande grupo chamado de Blended Learning, que mistura as técnicas presenciais e as técnicas não presenciais, seja mediada por tecnologia ou não, como no caso das apostilas, por exemplo. Né? Mas será que esse negócio funciona mesmo? Então, o Departamento de Educação dos Estados Unidos encomendou, né, uma meta-análise de vários estudos, isso já tem 10 anos que foi publicado, comparando se o ensino presencial e o online, exclusivamente online, e também ensino presencial com o ensino híbrido, o blended, para ver se havia superioridade de algum deles. Então, quando se compararam o modo presencial com o modo totalmente online, a conclusão da meta-análise foi que não há diferença nos desfechos, no aprendizado do estudante. Então, o ensino online, exclusivamente online, não é melhor nem pior do que o presencial. Claro que nós estamos falando aqui de cognição, nós não estamos falando aqui de comportamento e de habilidades, tá? Que aí é claro que o online é óbvio que não é tão bom quanto o presencial. E nós estamos falando de cognição. Agora, quando comparamos o ensino totalmente presencial com estratégias mistas ou híbridas, as estratégias mistas foram superiores aos cursos que são apenas presenciais. Isso é um grande estímulo para nós aprendermos a usar essas ferramentas e, se não esse ano, que a gente vai ter que fazer totalmente online, mas no ano que vem, todos nós podemos ingressar nessa brincadeira de blended learning e incorporando tudo que nós estamos aprendendo esse ano, em maior ou menor grau, dependendo da disciplina, dependendo dos alunos, com a finalidade de aumentar o aprendizado dos nossos estudantes. Então, para isso, nós precisamos de um ambiente virtual de aprendizagem, é um AVA, que na sigla em inglês é o LMS, Learning Management System. Né? O learning é o nosso objetivo, nós queremos que o aluno aprenda, o management é o método, né? Como isso vai ser feito, e o system é a ferramenta, onde isso vai ser feito, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. Então, existem várias plataformas de LMS disponíveis. E o Moodle, como vocês estão vendo aqui, ele é um dos top picks da revista PC Magazine, que é uma das revistas mais importantes de tecnologia, que tem décadas de existência. E em outros rankings, aparece o Moodle nas primeiras posições. Então, nós temos à nossa disposição uma ferramenta excelente, que nós podemos aprender a utilizar. O desafio é como transformar isso, que a gente sabe fazer muito bem, no ensino
inicialmente agora só online, para depois se tornar blended. A principal mudança de paradigma, na minha opinião, é essa transição do modelo do modelo informativo, né, que a gente está acostumado, né, um professor que detém o conhecimento entregando para os seus alunos, para o modelo comunicativo, em que o professor está no meio da confusão, mas que interage com o outro, os alunos interagem entre eles, constroem o seu aprendizado de maneira colaborativa. Esse é um exemplo que a gente tem aplicado com vocês no fórum, né? Então, olha lá, a gente lança um input dentro de um grupo, né? Mas esse input ele vem acompanhado das experiências, da minha experiência, da sua experiência, né? E o professor, né, adiciona aqui uma provocação, né? Então isso gera ideias, isso depois leva à organização das ideias e o professor presente em todas as etapas, né? Ocorre uma convergência intelectual e isso tem uma possível aplicação, né? Mas observem a participação comunicativa e não apenas informativa do professor. Esse é o modelo que a gente precisa ter sempre em mente. Então, ao planejar a sua disciplina, considere quem são os estudantes, o que você pretende ensinar, qual a sua base pedagógica, que tipo de conteúdo você vai oferecer, que recursos você tem à disposição, como será feita a avaliação do aprendizado. Existem métodos para isso que eu não vou detalhar completamente, mas um método é esse, chamado EDI, né? Que é, então, analisar, desenhar, desenvolver, implementar e avaliar. Então, isso que a gente está falando, ó, conheça o seu estudante, conheça o seu espaço aqui, o seu ambiente educacional, tá vendo? Os dispositivos, quais vai ser as estratégias de oferta de conteúdo, de avaliação. Depois você vai desenhar isso. Olha o storyboard aqui. O storyboard, o roteiro é o nosso pé, né? O que vai acontecer? Em que sequência? De que forma? Quais atores? Depois desenvolver, que é botar a mão na massa. Observem ó, que desenhar e o desenvolver ocupam 70% do seu budget. No nosso caso, é o nosso tempo, né? Depois implementar, fazer o curso e sempre avaliar, pegar o feedback dos seus estudantes. Um outro modelo chama-se modelo Sections, que é assim, ó, você tem que prestar atenção quem são os estudantes, qual é a facilidade de uso das plataformas, quanto custa, quais as funções pedagógicas que você vai utilizar, como você vai promover a interação, pensar em aspectos organizacionais ligados à sua instituição, né, como são organizadas as turmas, se a disciplina tem pré-requisito, não tem, como é a avaliação. Networking seria conexões externas, aí é mais relacionado a estágios, né, oportunidade de vaga de aprendiz, aí nem sempre está no nosso escopo, e sempre lembrar de segurança e privacidade, sempre lembrar. Então, quais são os 9 passos para fazer ensino de qualidade na era digital? Eu marquei com uma seta aqui os que, na minha opinião, são os que a gente mais pode ajudar vocês. Então, ó, decida o que você quer ensinar, decida como você vai entregar isso, trabalhe em equipe, então nós temos gente para somar forças com vocês. Utilize recursos que já existem, não precisa reinventar a roda, pode ter vídeos ótimos já sobre isso, material de leitura já pronto. Domine a tecnologia, é o que nós estamos fazendo, parte do que nós estamos fazendo nesse curso. Estabeleça objetivos de aprendizagem apropriados, né? Nem muito, nem pouco. Desenhe a estrutura do seu curso e quais são as atividades de aprendizado, né? Nós podemos ajudar aqui também. Comunicar, comunicar, comunicar. Sempre. Nós estamos fazendo isso, até entupindo a caixa postal de vocês com isso. E sempre, sempre avaliar e inovar. Sempre introduz alguma coisa nova. Algumas pérolas. Não transfira o seu curso presencial para o ABA, do jeito que ele está. Transforme, atualize, redesenhe, inove. Informe claramente quanto tempo será gasto por semana e o que precisa ser feito, incluindo os prazos para entrega. Sempre adicione atividades ativas, leitura, tarefa, fórum, e tente reduzir as atividades passivas, os vídeos e as lives, né? E, de novo, esteja presente, comunique-se, porque
Não basta dar o livro-texto, como eu mostrei no primeiro slide lá, tá?